Oi crianças, tudo bom com vocês? Esse é o final de semana da Páscoa e por isso que eu vim aqui contar a história da Páscoa para vocês. Essa história vai estar em duas partes. Hoje eu vou contar a primeira e amanhã eu vou contar a segunda parte. E hoje eu vou começar contando para vocês a história da primeira Páscoa. Essa história está na Bíblia, que é a palavra de Deus, está lá no livro de Êxodo e começa lá no Egito, há muito tempo atrás. Lá no Egito tinha Faraó, o rei que governava todo o palácio. E também tinha os israelitas que moravam lá e que trabalhavam como escravos para o povo do Egito. Só que o Faraó estava ficando muito bravo, porque o povo de Israel estava crescendo cada vez mais, eles estavam ficando fortes. Mas tudo isso era porque eles eram o povo de Deus e Deus sempre cuida do seu povo. Mas Faraó não estava gostando nada daquilo, então ele teve uma péssima ideia. Ele resolveu que cada vez que uma mulher de Israel tivesse um bebê menino, esse bebê deveria morrer. Naquela mesma época, tinha uma mulher que estava grávida lá no povo de Israel. E ela teve um bebê menino. Durante um tempo, ela conseguiu esconder o seu bebezinho dentro de casa. Mas chegou uma época que não dava mais para ela esconder. E ela teve que então pegar o seu bebezinho, colocar o seu bebezinho dentro de um cestinho com muito cuidado. E sabe onde ela colocou esse cestinho? No rio Nilo, que era o rio que tinha lá perto. E esse cestinho foi flutuando e de longe, na margem do rio, ficava Miriam, a irmã daquele bebezinho, olhando tudo para ver aonde que aquele bebezinho ia parar. De repente, aquele cestinho parou aonde a princesa, a filha do faraó, estava tomando banho. E a princesa escutou o choro daquele bebezinho e ela foi até o cestinho, abriu o cesto e quando ela olhou lá dentro aquele bebezinho lindo, ela falou: "Ah, não, esse bebezinho é muito lindo, eu vou cuidar dele como se fosse meu filho." Quando a Miriam escutou isso, ela logo correu e falou: "Princesa, você vai precisar de uma babá para ajudar com esse bebezinho. Eu conheço a pessoa perfeita." E a princesa então falou: "Miriam, que legal, vai lá buscar essa pessoa para me ajudar." E sabe quem que a Miriam foi buscar? A mãe dela, a mãe do bebê. Isso mesmo, a mãe do bebê pôde ajudar na criação do Moisés. Ah, sim, Moisés era o nome do bebezinho. Quando a princesa abriu aquele cestinho e viu o bebezinho, ela disse: "Você vai ser chamado de Moisés." Moisés quer dizer tirado das águas. E a mãe de Moisés então cuidou dele e ensinou para ele sobre o amor de Deus. Moisés cresceu e ele sabia que ele não era egípcio, ele sabia que ele era um israelita que estava sendo criado no palácio. E ele foi criado como um príncipe. Um dia ele estava passeando pelo palácio quando ele viu um soldado do Egito batendo muito forte em um israelita. E ele não gostou nada de ver aquilo e ele se encheu de raiva. Mas raiva não é um sentimento bom e Moisés acabou fazendo uma coisa muito errada. Ele matou aquele soldado egípcio e por conta disso ele precisou fugir. Moisés fugiu para o deserto. Foi lá no deserto que ele conheceu a esposa dele, se casou. E lá, o sogro dele tinha algumas ovelhas e Moisés então ajudava a cuidar dessas ovelhas. De príncipe, virou pastor de ovelhas. E um dia, enquanto ele levava as ovelhas para tomar água, para comer, ele de repente viu de longe uma árvore que estava pegando fogo. Mas aquela árvore, ela pegava fogo, mas ela não se queimava. E Moisés achou aquilo demais. Então ele foi chegando perto, e de repente ele ouviu uma voz que disse: "Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo." Então Moisés entendeu que era Deus falando com ele através daquela sarça, aquela árvore que ardia de fogo, mas não se queimava. E foi ali que Moisés então recebeu uma ordem de Deus, que disse a ele para voltar para o Egito, conversar com o faraó e libertar o povo de Israel para adorá-lo. Moisés no começo ficou com muito medo, mas Deus disse que conseguiria estar com Moisés o tempo todo, que não ia deixar ele sozinho. E ele também pediu que Arão, o irmão de Moisés, irmão da Miriam, ajudasse nessa missão tão importante. Moisés então voltou para o Egito e quando chegou lá, ele foi então conversar com o faraó. Quando ele falou para o faraó o que Deus tinha falado para ele, o faraó falou: "Ah, Moisés, você tá de brincadeira comigo, né? Até parece que eu vou libertar meu povo para ir adorar a Deus. De jeito nenhum, o povo do Israel vai ficar aqui trabalhando." Então Moisés falou: "Faraó, Deus vai castigar o povo do Egito." E Faraó falou: "Tô nem aí, eu não acredito mesmo nesse Deus." Mas Deus, quando ele fala, ele cumpre.
E aí, Deus mandou 10 pragas. Essas pragas, essas coisas ruins, só aconteciam com o povo do Egito. Com o povo de Israel não acontecia nada. Deus sempre estava cuidando dele. A primeira praga foi o seguinte: toda a água do Egito se transformou em sangue. Aquela água boa que eles tinham virou sangue. Todo mundo ficou desesperado. Eles não tinham mais água para beber. Então, Faraó disse: chama Moisés, manda Moisés vir aqui. E aí Moisés foi e Faraó falou: tá bom, Moisés, ora para o seu Deus, fala para acabar com essa praga. Se acabar com a praga, eu deixo o povo embora. Moisés orou: Senhor, a praga acabou. Mas Faraó não deixou o povo ir. Não cumpriu com o que ele tinha falado. Então Deus mandou a segunda praga. Sabe o que era? Rãs pulando para tudo quanto era lado do palácio, e as mulheres gritavam e tinha muita rã, e as pessoas estavam com nojo daqueles bichos por toda parte. Então Faraó mandou chamar Moisés e ele falou: Moisés, ora para o seu Deus, manda acabar com essas rãs. Moisés orou a Deus, as rãs foram embora, mas Faraó não deixou o povo embora. Então veio a terceira praga. Ai, a terceira praga é muito ruim. Sabe o que foi? Piolho! Ai, piolho. Os egípcios não coçavam muito a cabeça, eles não estavam mais aguentando coçar de tanto piolho que tinha, piolho para tudo quanto era lado. Então Faraó mandou chamar Moisés e ele disse: Moisés, ora para esse seu Deus, manda acabar com essa praga que eu vou deixar o povo embora. Moisés orou, a praga acabou, mas Faraó não deixou o povo ir. Então Deus mandou a quarta praga. Foram moscas, e era mosca voando para tudo quanto era lado. E o povo do Egito não aguentava mais tanta mosca. Então Faraó mandou chamar Moisés e falou: Moisés, ora para o seu Deus. Se essa praga acabar, eu vou deixar o povo embora. Moisés orou, a praga acabou, mas Faraó não deixou o povo ir. Então Deus mandou a quinta praga, que foi a morte de todos os animais do Egito. Eles ficaram sem ter suprimento, sem alimento, não tinha mais a vaca para dar o leite, não tinha mais o boi para poder comer a carne. Eles estavam sem animais, estavam só morrendo os animais. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: Moisés, ore a seu Deus. Se essa praga acabar, eu deixo o povo ir. Moisés orou, a praga acabou, mas Faraó não deixou o povo ir. Então Deus mandou a sexta praga. E sabe o que aconteceu? Vieram tumores, manchas pelo corpo todo, doença no corpo deles. Eles não estavam mais aguentando, os egípcios estavam muito doentes lá. E eles mandaram então chamar Moisés. Moisés mais uma vez orou, mais uma vez a praga acabou. Mas Faraó mesmo assim não deixou o povo embora. Então Deus mandou a sétima praga, e a sétima praga foram chuvas de pedra. Meu Deus, chuva de pedra! Lembra que o povo de Israel não acontecia nada com eles. A chuva de pedra foi só lá para o povo do Egito. E então Faraó, desesperado, mandou chamar Moisés e disse: Moisés, por favor, fala para o seu Deus acabar com essa chuva de pedra. A gente não está mais aguentando isso. Moisés orou. Deus cessou a praga, acabou com aquela praga. Mas o Faraó não deixou o povo embora. Que coisa! Nossa, Faraó tinha um coração muito ruim. Então Deus mandou a oitava praga, e a oitava praga foram gafanhotos pulando para todos os lados e voando para todos os lados. Os egípcios não aguentavam mais tanto gafanhoto para tudo quanto era lado. Então o Faraó mandou chamar Moisés, falou a mesma coisa: Moisés, ora que eu vou deixar o povo ir. Moisés orou, a praga acabou, Faraó não deixou o povo ir. Deus então mandou a nona praga. E a nona praga, sabe o que aconteceu? Tudo ficou escuro. Ninguém enxergava mais nada. Ficou tudo escuro, uma escuridão. Parecia uma névoa grossa assim que aparecia e cobria tudo. Ninguém podia ver mais nada. Eles não conseguiam sair de casa. Não conseguiam enxergar nada. Ficou uma escuridão. E aí então Faraó mandou chamar Moisés e falou: Moisés, ora para essa escuridão acabar. Eu vou deixar o povo ir. Moisés orou, a praga acabou, mas Faraó não deixou o povo ir. E aí Moisés deu um aviso para Faraó, falou: Faraó, o negócio é o seguinte, a próxima praga é a pior de todas.
Você tem certeza que você não vai deixar o povo ir? Mas Faraó tinha um coração muito ruim e ele falou, eu não vou deixar o povo ir. Sabe, gente, foi aí que começa a história da primeira Páscoa. Bom, a próxima praga ia ser muito ruim. Ia ser a morte de todos os primogênitos. Primogênito é aquele que é o filho mais velho. Então, o filho mais velho de todas as casas iria morrer. Mas Deus sempre cuidou do seu povo e por isso ele deu uma ordem para o povo de Israel. Eles deveriam naquele dia celebrar a Páscoa, a primeira Páscoa. E deveria ser assim. Eles tinham que pegar uma ovelhinha, um cordeirinho, sem defeito, sem mancha, o melhor que eles tivessem. E eles tinham que pegar aquela ovelhinha, aquele cordeirinho, tinham que matar, né, para poder comer a carne dele, mas o mais importante, eles tinham que pegar o sangue daquele cordeirinho e passar na porta de suas casas. Então eles iam pegar o sangue daquele cordeirinho e ia passar na porta, assim, em cima, dos lados, aqui assim, ó, na lateral. Chama umbral, que chama umbral das portas. Então, eles deveriam passar aquele sangue nas portas. Esse sangue na porta era um sinal, porque naquele dia ia passar um anjo. E esse anjo é que ia, então, levar os filhos mais velhos. Mas todas as casas que tivessem esse sinal na porta, o anjo não entraria. Então, o povo de Israel fez da forma como Deus falou. E mais, Deus falou mais coisas para eles, olha só. Deus deu mais algumas ordens para eles sobre como eles deveriam fazer. Bom, então, depois de pegar a ovelhinha, eles deveriam, então, comer a carne daquela ovelha. Mas, aquela carne deveria ser feita de uma forma especial. Lá no capítulo 12 está escrito assim, ó, no versículo 8. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e ervas amargas. A carne não pode estar crua nem cozida e o animal tem que ser comido inteiro. Então, se naquela casa a família não conseguisse comer aquele animal inteiro, eles deveriam chamar os vizinhos, né, para comer junto com eles. Bom, e ali eles iam então celebrar a Páscoa. Então, eles deveriam comer junto com a carne da ovelha, eles deveriam comer ervas amargas e o pão sem fermento. Naquela noite, então, eles iriam celebrar juntos a Páscoa, comendo esses 3 elementos. Sabe o que mais que Deus falou? É muito legal. Ele falou assim, ó, não deixem nada para a última hora. Vocês já têm que estar prontos, de cinto, segurando o bastão, calçados, porque essa é a Páscoa do Senhor. Porque logo depois, Deus já sabia que eles iam ser libertados. Naquela noite, eles celebraram, então, a Páscoa, comendo o pão sem fermento, as ervas amargas e a carne do cordeiro, a carne da ovelha. Bom, naquela noite, enquanto os israelitas estavam comemorando a Páscoa, o anjo passou. E o anjo levou os filhos mais velhos dos egípcios. E enquanto os israelitas comemoravam, celebravam, houve muito choro entre os egípcios, porque os filhos deles estavam morrendo. E sabe quem que morreu? O filho do faraó. E Faraó ficou muito triste. E Faraó falou, agora não tem mais jeito. Agora, manda chamar Moisés. Já morreu meu filho, não tenho mais o que fazer. Naquela noite, Faraó, então, finalmente libertou o povo de Israel. E o povo de Israel, então, saiu do Egito para adorar a Deus. E Deus cuidou sempre do povo de Israel. E essa história, ela continua. Aconteceu muita coisa com esse povo. Mas hoje a gente vai parar essa história por aqui, tá bom? Bom, amanhã eu vou continuar essa história e vou explicar o porquê que a gente não precisa mais fazer a Páscoa desse jeito. Então não percam a nossa história amanhã. Vamos orar agradecendo a Deus pela história de hoje? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e ela fala aos nossos corações. Obrigada, Senhor, pela vida de Moisés, obrigada porque o Senhor esteve cuidando dele e do seu povo. E obrigada porque o Senhor também cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom,
Não desliga não, porque agora a tia Laura e o tio Marquinhos têm uma música bem legal para cantar com vocês, pra gente relembrar a história de hoje. Tchau, crianças! No Egito escravo fui, sim, sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava o meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava o meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi ao faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi ao faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor.